Boa tarde a todos, boa tarde a todas. São 15h30, é tempo de esperançar, né? De novo eu tô aqui no quarto, porque a internet aqui em casa não está cooperando, né? Mas fazer o que? A gente tenta, né? Então eu tive que me mudar aqui pro quarto, né? Mas está tudo bem, vamos tocar, vamos resolver, né? O importante é que a gente consiga fazer uma live, né? Outro dia, foi domingo, a internet caiu de um jeito que nem no 4G eu conseguia que funcionasse, né? Hoje eu estou operando no 4G mesmo, porque o Wi-Fi não entrou, né? Quando acabar aqui a live, eu vou até lá desligar e ligar o roteador para ver se funciona, né? Mas domingo passado nem no 4G eu conseguia fazer a live, né? Bom, vamos ver, vamos acompanhar, vamos ver que o bicho dá hoje, né? Vamos nós. Hoje é sexta-feira, dia 12, né? Nós temos uma reflexão muito importante hoje. Oi, Djalma, oi, Doraci, paz e bem, né? Hoje nós temos uma reflexão que é muito interessante, é uma reflexão que chama muita atenção, né? Que eu já falei, já tratei algumas vezes do que está nela, mas mesmo assim ainda cabe mais uma coisinha, ainda cabe mais um pouquinho, ainda cabe mais uma observação, né? Então, assim, na verdade, eu acho que quando a gente vê a palavra tem tanta coisa dentro dela que cada vez que você visita, você encontra um algo a mais nela. Oi, Carla, paz e bem, né? Então, é bom que a gente tenha já essa caminhada juntos, né? E só para lembrar, segunda-feira, dia 22, é um ano de live, né? A live começou no quarto domingo da quaresma. Aí eu fui ver quando era o quarto domingo da quaresma do ano passado, foi 22 de março de 2020. E segunda-feira que vem vai ser 22 de março de 2021 e nós teremos completado um ano de live, né? A live ela começou com a live do isolamento, depois ela virou o momento bom samaritano e agora nós estamos no tempo de esperançar, né? O Cadu, o Carlos Eduardo, que aliás fez aniversário ontem. Oi, Denise, paz e bem. Ele, quando a gente trocou o nome, ele falou assim: vem cá, você começou a segunda temporada, né? Nós estamos na terceira já, né? Inacreditável. Carla tá falando aqui, merece um bolo. Gostei dessa ideia, sabe? Acho que vou fazer um bolo para mim, né? Vou fazer melhor ainda, vou pedir pro meu pai fazer um bolo de live. Oi, Maria Alice, paz e bem. Boa tarde. Hoje eu tive que improvisar total, porque já está né, pessoal? Vocês têm uma ideia, eu vim pro quarto para tentar pegar a internet que vem ali da rua, mas nem assim funcionou. Então hoje eu estou no 4G. Pelo menos hoje o 4G está funcionando, né? Só é chato porque aqui no quarto eu fico todo torto, não tenho uma facilidade de me posicionar assim, não tem um lugar bom, né? Hoje eu estou desde de manhã cedo
com a internet muito ruim. E agora, depois do meio-dia, ela ficou pra lá de ruim, né? Mas vamos tocar, faz parte da vida da gente, a gente não pode também depender só disso, né? Se bem que seria difícil fazer uma live sem internet, mas se fosse necessário mesmo, eu dava um jeito, eu fazia uma transmissão por rádio. Aí ia ser um podcast, não ia ser uma live, né? Não me pergunta direito o que é podcast não, que eu não sei muito bem não, né? Eu estou até planejando fazer o tal do TikTok, que são vídeos de 1 minuto. E já me disseram que o vídeo de 1 minuto que eu fizer no TikTok eu posso pôr no Reels do Instagram. Então vocês verem que eu estou tentando fazer de tudo, né? Carla, eu também com problemas aqui, estou usando 4G. Então deve ser alguma coisa geral, sabe, Carla? Não deve ser algo muito da minha casa, não. Né? Graças a Deus, porque isso é sinal que vai melhorar mais rápido, né? A gente tem tanta coisa de fazer, tanto negócio para responder para as pessoas que faz falta. Não acho que seja essencial, não. Nós temos coisas essenciais na vida, a internet não é uma delas, né? Aí você vira para mim, Bernardo, como é que a gente poderia dar aula para as crianças que estão em casa se não tivesse internet? Simples, pegava a televisão, ocupava o horário da televisão e dava aula pela televisão, né? Eu tenho net aqui no meu condomínio, tem muita gente reclamando, eu também tenho net, é um problema da net, tá vendo? Oi, Fátima, paz e bem. Pessoal, vamos começar? Vamos nós? Então vamos nós. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, um mestre da lei aproximou-se de Jesus e perguntou: qual o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre, na verdade é como dissestes. Ele é o único Deus, não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar ao próximo como a ti mesmo, é melhor que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação. Sabe, pessoal, eu já falei dessa passagem várias vezes para vocês, mas cada vez que a gente lê essa passagem, a gente pode buscar uma coisa diferente. A palavra de Deus, ela é muito rica, ela tem muita coisa. E de certa forma, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer aquela visão, vamos dizer, habitual. Eu ouvi padre fulano falar isso, eu ouvi bispo cicrano falar isso, eu ouvi o diácono Beltrano falar aquilo outro, e isso eu achei que foi muito bom,
e eu vou passar a minha vida fazendo isso, né? Eu conheço um padre que uma vez falou para mim assim: diácono, sabe, eu tenho 3 boas homilias para os ritos fúnebres. Então, quando eu vou fazer o rito fúnebre, eu olho aquele morto, eu olho aquela família e eu escolho uma das 3 homilias. Porque o pessoal gosta muito, o pessoal fica muito feliz. Então eu faço assim. Sabe, pessoal, eu não acho que ele esteja errado. Não. Se isso está funcionando bem para ele, se isso está sendo bom para a comunidade dele, ele não está errado, né? Eu não gosto de fazer assim. Eu não gosto. Eu tenho as minhas ideias, eu leio a leitura como eu li hoje de manhã, e pensando, não, o que eu vou falar? O que eu vou falar? Como eu estava fazendo agora há pouco, eu li as leituras de domingo e falei assim, eu vou escrever um texto falando sobre essas leituras. Porque domingo eu mando um texto, né? Mas eu acho que a gente tem que olhar a leitura e pensar a leitura para o momento que nós vivemos. E algumas coisas nessa leitura podem passar despercebido. Primeiro, normalmente o mestre da lei, o fariseu, o sacerdote, o escriba, querem pegar Jesus, querem armar uma sinuca de bico. Eles não estão realmente interessados em Jesus, e sim em colocá-lo em contradição. E num primeiro momento até parece que isso é verdade. Porque quando ele pergunta qual é o primeiro dos mandamentos, obviamente ele não está perguntando numa ordem cronológica, e sim na importância. Tanto é que Jesus fala, o primeiro é esse e o segundo é esse outro. E nenhum dos outros é superior a estes 2. Então, algumas pessoas podem ver e achar que esse mestre da lei, ele queria pegar Jesus numa sinuca de bico. Mas olhando logo em seguida, ele elogia Jesus. Não, mestre, você falou muito bem, é isso mesmo. E isso é maior do que qualquer sacrifício ou holocausto. Então, ele não parece ser uma pessoa que esteja se opondo a Jesus, mas uma pessoa interessada em ouvir Jesus falar. E quando Jesus fala com ele, ele reconhece a sabedoria e louva essa sabedoria. E nos traz uma ideia muito interessante, porque ele fala assim, isso é superior a qualquer sacrifício ou holocausto. Os grandes atos feitos nos grandes momentos religiosos eram caracterizados por um sacrifício ou por um holocausto, né? Então, se você ficasse curado de uma lepra, você tinha que fazer um sacrifício. Se você tivesse uma boa colheita, você tinha que dar parte da colheita ou fazer um sacrifício. Se você tivesse uma nova aliança, de alguma forma, uma aliança com Deus, né? Você assumiu uma posição na igreja, assumiu uma posição na sociedade, você tinha que fazer um holocausto. Então, o sacrifício e o holocausto era a prática religiosa deles. Era mais ou menos a nossa ida à igreja, a nossa novena. E ele fala assim, seguir essas 2 leis é mais importante que tudo isso. É interessante,
Porque nós temos vários outros, né, na história da igreja que falaram isso. São Vicente de Paulo, tem uma passagem que ele vê uma irmã passando correndo e passa por um mendigo e não atende o mendigo. Ele vai lá e atende o mendigo. E depois ele procura a irmã, mas não no sentido de repreendê-la, de dar uma bronca nela, mas muito mais assim de tentar entender ela. Por que você não deu atenção ao nosso irmãozinho? Ah, eu estava atrasada para as orações. E ele fala assim, mas se tivesse dado atenção para aquele irmãozinho, você teria feito todas as orações desse dia. Nota, o que Vicente de Paula fala não é diferente do que está escrito nesse evangelho. Que o amor ao Deus e o amor ao próximo supera toda obrigação religiosa, toda necessidade de religião ou de culto, no sentido de prática religiosa. Porque nota bem, nós damos atenção ao próximo por ser uma atividade religiosa. Nós temos no próximo nosso Senhor Jesus Cristo. É assim que nós devemos amar ao próximo, como se estivéssemos amando a Cristo. Quando você se encontra com um irmão doente, você está se encontrando com Cristo no irmão doente. Quando você encontra um irmão tomado pela dependência química e você dá atenção a ele, você está se encontrando com Jesus, na figura do irmão com dependência química. Quando você vê um pai, uma mãe, um filho tomado pela dor e pelo desespero, você vai conversar com ele, vai ter um momento ali que você possa bater um papo, dar alguma mensagem. Você está falando diretamente com Jesus. Mas, Bernardo, como é que eu posso dar um conselho para Jesus, cuidar de Jesus? Eu também não sei. Mas ele me disse isso. No Evangelho de Mateus 25, ele fala claramente isso. Quando fizestes isso, ao menor dos meus irmãos, foi a mim que fizestes. Então, não é à toa que o mestre da lei vira e fala assim, se você fizer isso, você não precisa fazer sacrifício ou holocausto. Porque se de fato você olhar para o próximo, como se o próximo fosse Jesus, ô Gonzaga, paz e bem. Se você olhar para o próximo, como se o próximo fosse Jesus, e amá-lo como se ele fosse Jesus, as regras, as necessidades, elas se apagam. Porque é impossível que, se você olhar para o próximo como se ele fosse Jesus e amá-lo como você ama a Jesus, e Jesus é Deus, então se você amar o seu próximo de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento, você estará fazendo necessariamente o bem. Não tem como ser diferente. E aqui eu quero trazer uma reflexão a mais. E é uma reflexão interessante, porque ela talvez passe despercebido. Quando o mestre da lei, oi Jaque, paz e bem, quando o mestre da lei, ou Jesus, fala sobre o próximo, ele coloca alguma condição, ele coloca algum detalhe. Ele fala assim, você tem que amar o próximo desde que o próximo tenha a sua religião. Ele fala assim, você tem que amar o próximo desde que o próximo seja bonzinho.
Você tem que amar o próximo desde que o próximo seja bonito e agradável? Não. Jesus fala que você tem que amar ao próximo, independente de quem seja o próximo. E é muito interessante essa ideia, porque Jesus pede que nós amemos todas as pessoas, independente de quem sejam. Mas, Bernardo, e se a pessoa falar mal da igreja? Mas ele não é seu próximo? Mas, Bernardo, e se a pessoa for um pecador? Eu também sou. Talvez alguns aí se achem não ter pecado. Eu sou pecador. Tá? Espero que vocês me amem. Por favor, me amem. Tá? Mas, Bernardo, e se a pessoa for muito pecadora? Você tem que amar a si mesmo. Mas, Bernardo, e se o trabalho da pessoa for um trabalho ruim? Você tem que amar a si mesmo. Jesus nunca colocou uma condição. Jesus nunca disse que você tem que amar só as pessoas boas, só as pessoas bonitas, só as pessoas que são cristãs. Ele disse que nós temos que amar ao próximo, independente de quem seja o próximo. Sabe, é um grande engano a gente achar que só alguns merecem ser amados. Aliás, o próprio Jesus fala isso. Se você só ama aqueles que vos amam, que fazes você de bom? Os pagãos também fazem isso. Né? Ele diz, inclusive, que Deus faz cair a chuva sobre os bons e os maus. E o sol nasce para todos. Sabe, o nosso amor, ele não pode ser um amor condicional. Eu não posso virar e dizer assim, eu só vou amar aquelas pessoas de determinada cor, de determinado sexo, de determinado trabalho, que moram em determinado lugar, que tenham determinado gênero, que não sejam presas, que não estejam doentes. Não. O amor ao próximo é o amor a qualquer próximo. Aliás, é muito interessante, porque no outro evangelho Jesus fala exatamente isso. E uma pessoa vira para ele e fala assim, e quem é meu próximo? E ele conta a história do bom samaritano. E vamos nos lembrar, pessoal, que o samaritano, apesar de acreditar em Deus, era inimigo ferrenho dos judeus. E ele mostra que um samaritano pode ser bom. É interessante porque você tem também a samaritana no poço, que Jesus conversa com ela. E talvez mais marcante ainda seja Jesus conversando com a cananeia. Porque a samaritana, o samaritano, eles acreditam em Deus. Os cananeus não acreditam no Deus dos judeus, eles acreditam num outro Deus, num Deus chamado Moloque. Né? Enquanto o judeu faz um sacrifício, um holocausto com animais, Moloque exigia sacrifício de pessoas. Para agradar Moloque era necessário que pessoas fossem mortas. Isso impediu Jesus de conversar com a cananeia. Isso impediu Jesus de reconhecer que o pedido da cananeia era válido e que ela merecia ser atendida. Observem bem, o amor ao próximo vai muito além do que a gente pensa. O amor ao próximo tem que quebrar todas as barreiras.
Nesse mundo louco que a gente vive, que todo mundo quer construir um muro, e quanto mais alto o muro, Papa Francisco vira e fala assim: nós não precisamos erguer muros, nós precisamos construir pontes. O amor ao próximo é por aí, nós precisamos construir pontes. Primeira ponte é entre nós mesmos. Nós temos que amar os nossos irmãos, amar nossas irmãs, mesmo que nós não gostemos deles. Mesmo que nós tenhamos altas restrições ou queixas sobre eles. Mas nós não podemos parar aí, né? Nós devemos amar a todos. Denise, devemos amar também estrupadores e assassinos? Sim, devemos. Devemos sim. Mas, Bernardo, eles são pessoas terríveis. Concordo. Concordo. Observa bem, pessoal. Quando eu digo que a gente deve amar, eu não estou dizendo que a gente é assim, como eu vou dizer, um bando de imbecis ingênuos. Ou Poliana. Se lembra da Poliana? Aquela que achava que estava tudo bom, tudo alegre, tudo lindo. Né? Fulano é um assassino. Ele deve ser preso, deve pagar pelo seu crime. Até porque eu espero que ao ele ser preso, ele possa notar o tamanho horror que ele fez e mudar a vida dele. Entende? Eu devo mas ele não pode ser maltratado. Se eu pego um assassino e coloco numa cadeia onde ele não tem nenhuma dignidade, aonde ele sofre de violência e precisa ser violento para sobreviver, onde se retira às vezes coisas básicas, como alimentação, como espaço, como um ambiente saudável, até água decente. Vocês acham que vai haver espaço para ele se converter? Não vai. E aí, quando ele sair dali, ele continua na mesma rota de destruição. Ele continua sendo um perigo para si próprio, porque vai condenar sua alma ao inferno. Continua sendo um perigo para nós. Por outro lado, como Fátima está falando, são todos filhos de Deus. Sabe, Fátima, Jesus usa uma frase até muito bonita: são todos filhos de Abraão. Esse também é filho de Abraão. Né? Lembrando que não só os cristãos, mas os judeus e os muçulmanos são filhos de Abraão. Olha como tem gente que é filha de Abraão. Se por outro lado eu olho para esse homem, para essa mulher, e digo, ela errou, ela pecou, ela cometeu um crime terrível e a sociedade tem medo de tê-la por perto. Nós vamos colocá-la, essa pessoa, num lugar onde ela tem a sua dignidade reconhecida, onde ela tem uma oportunidade de mudar de vida, né? Onde ela tem uma oportunidade de cair em si e mudar. Aí ela pode se converter, ela pode deixar de ser um perigo para si e para nós. Então, mesmo quando nós lidamos com os piores dos piores, nós devemos tentar, dentro de nossas limitações e nossas dificuldades, amá-los. É claro que as pessoas que cometem grandes barbáries terão que ser punidas por suas barbáries. Mas essa punição não pode retirar a dignidade delas. Eu não posso
colocar a essas pessoas punições que coloquem em risco suas vidas. Eu não posso admitir que uma pessoa que seja diferente de mim tenha sua vida colocada em risco, dignidades colocadas em risco, sua integridade física ou sua dignidade humana retirada. Às vezes é muito difícil, sabe? Às vezes é muito difícil, mas é o necessário. E é para isso que nós temos a Quaresma, para que a gente mude a nossa forma de ser e de pensar, tanto nessa situação como várias outras. É por isso que a Igreja nos pede que nós façamos uma situação especial, uma situação onde a gente busque também converter a nossa disposição ao diálogo amoroso, para que nós possamos construir pontes e tornar o mundo melhor. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar hoje era isso, né? Achei muito interessante as intervenções feitas, né? Gostei muito, né? Volto a lembrar, dia 22, um ano de live, é uma segunda-feira, né? Quero pedir a vocês um carinho, um carinho mesmo. Tem um grande amigo meu, diácono, Carlos Henrique. Carlos Henrique pegou Covid, estava indo bem, de uma hora para outra piorou muito. Ele está no respirador, vai ter que fazer diálise. Não é um homem de 60 anos, nem um homem. Então, assim, se vocês puderem rezar por eles, eu agradeço, tá? Fátima está mandando amém com mãozinha de oração, disse que é muito bom. Djalma está mandando amém com mãozinha de oração, Doraci também. Sabe, pessoal, a gente faz o possível, né? A gente está sempre aqui para tentar trazer a cada uma uma visão diferente, né? E eu sempre lembro que eu não sou o dono da verdade. Nós temos uma única verdade, que é Jesus. Denise está mandando amém também. A única verdade para nós é Jesus. Eu não sou o dono da verdade. E algumas pessoas podem interpretar e falar desse evangelho de forma diferente. Maria Alice está mandando mãozinha de oração. Fátima está dizendo que vai rezar por ele. Obrigado, Fátima. Então, quero sugerir que vocês busquem outras leituras, outras interpretações, outras reflexões. Eu sempre sugiro que vocês vejam o blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com, tá? Vale a pena. Vocês não vão se arrepender. Ah, Bernardo, o que ele falou? Não sei, mas eu gosto muito da fala dele. Eu não leio antes da live, porque senão eu já me perco todo, vou falar o que ele falou e não o que eu quero falar. Então daqui a pouco eu vou passar lá e ver o que ele falou, tá? Vou deixar minha bênção, vocês se encontram comigo, se quiserem, amanhã às 15h30. Padre Giovanni, graças a Deus, está passando bem da Covid. Graças a Deus, né? Orem por ele, obrigado. Vamos rezar com o Padre Giovanni também, pessoal. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Vicente de Paula, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Quem não pode, por favor, use a máscara, mantenha a distância. Assim que puderem, tomem a vacina. Hoje e sempre, glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal. Até amanhã, 15h30. Abraços, beijos.